os aspectos macroscópicos da hemorragia cerebral. Depois a gente pediu para vocês fazerem algumas pesquisas da primeira aula, né? Com hemorragia em outros órgãos. Nós vimos inclusive uma hemorragia traumática subcapsular renal e uma hemorragia cerebral. Hoje o manual nosso está pedindo para nós fazer o aspecto microscópico. Tem até um campo aí para a gente desenhar, né, a microscopia de uma biópsia cerebral que caracteriza então o que aparece lá na hora que a pessoa tem uma hemorragia. Antes da gente ver a lâmina mesmo, que já está focada lá, ó, na área que nós vamos observar, a gente quer mostrar para vocês um pouquinho disso daqui, ó, né? Que é um esquema onde a gente observa inicialmente um acidente vascular isquêmico, cerebral isquêmico, onde a gente percebe, né, ó, a artéria que leva o sangue ao cérebro, tendo um bloqueio, provavelmente em umas outras aulas a gente vai ver, isso aí acontece ou por placas de ateroma, como aconteceu naquele certo que a professora Renata mostrou para vocês, ou acontece também por embolia cerebral. Esse bloqueio leva essa área isquêmica do cérebro, onde nós vamos ter aí uma isquemia cerebral, um AVE isquêmico. E o nosso foco maior hoje é esta situação, né? Onde eu tenho, né, um aumento de pressão, ou um aneurisma, ou uma ruptura vascular, uma hemorragia nesta região. Então a nossa lâmina lá que nós vamos ver hoje, ó, é uma situação semelhante a essa. Essas vilosidades, ó, né? Nós vamos perceber que há uma hemorragia, onde o sangue vai ficar estagnado, acumulado aqui nessa região dessas vilosidades. Se nós percebemos lá na nossa lâmina de hoje, no trabalho de hoje, foi feito um corte histológico, onde eu observo aqui, ó, região, né, da massa cefálica, ó. Se nós aumentarmos depois, dá para ver algumas células, dá para ver as células dos neurônios, né, que estão aqui. E nas vilosidades, ó, nós encontramos esse vermelho todo aí, ó, que são hemácias, ó, acumuladas em função de uma hemorragia, ó. Aqui nessa região aqui um pouquinho, aqui nós vamos ver uma outra situação também de hemorragia, ó, nessas vilosidades. Então, um corte histológico, né, superficial do cérebro, onde encontra essas áreas hemorrágicas acumuladas aqui nessa região. Esse campo aqui, apesar de ter menos hemácias, mostra bem, né, que essas hemácias vão se acumulando nessas regiões das vilosidades. E para a gente melhorar um pouco o aspecto dessa lâmina, para entender melhor essa lâmina, é que a gente coloca essa situação, né? Para entender aonde que está acontecendo o sangramento, né? Pode acontecer no interior do cérebro, as hemorragias intracerebrais, como, olha lá, na superfície do cérebro. Essa situação da nossa lâmina é bem essa situação aqui, ó, onde nós estamos tendo hemorragia nessa região. E só para enfatizar um pouquinho mais, né, ó, a gente lembra disso daí, ó. Aqui o corte do cérebro, mostrando todas as suas camadas, né, ó, o couro cabeludo, o crânio, a dura máter, o aracnoide, o espaço subaracnoide, a pia máter e o cérebro. Então nós podemos ter hemorragia internas ou intracraniana, como essa daqui, ó. Olha lá. Veja que laço, região superficial, sem nenhum problema. Mas eu tenho hemorragia no interior do cérebro, ó. E daí eu posso ter aqui, ó, subaracnoide, que às vezes o sabendo já está pressionando o cérebro, né? Hemorragia subdural, a pressão é maior ainda, né? Olha aqui, epidural, onde está acumulado o sangue. Principalmente essas hemorragias acontecem por situações espontâneas e aqui principalmente, né, por traumatismos na região do couro cabeludo,
promovendo um choque traumático no crânio e levando a hemorragias superficiais, tanto na região, né, da subaracnoide, como da subdural, como da epidural. Então isso tem na literatura, nos livros, com bastante facilidade. Isso aí nós tiramos da internet agora, há 10 minutos atrás, fácil de localizar, né? Para a gente fazer um trabalho mais aperfeiçoado, mais preciso, dos locais onde pode acontecer hemorragia. Olha aquele quadro novamente, né? E agora aqui, ó, um quadro hemorrágico bastante característico, subaracnoide. Olha aqui, né? Ó, a região que está havendo hemorragia. Veja que o cérebro está esquematizado sob pressão. E essa pressão sobre o cérebro traduz o quê? Nessas células superficiais sofrendo uma pressão, ou uma compressão, vai levar a uma degeneração das células nervosas, vai levar a uma degeneração com consequência a uma atrofia e provavelmente, posteriormente, a uma necrose. Dependendo da área afetada, eu tenho aí alterações motoras no paciente. Né? O paciente pode ficar com uma hemiplegia, pode ficar com uma paraplegia, pode ficar com algumas sequelas em relação a essa hemorragia. Tanto na isquemia, quanto no quadro hemorrágico, as consequências vão acontecer. Vai depender da área afetada e da extensão desse quadro. Quanto maior a extensão do quadro hemorrágico, maior a quantidade de área afetada, maior as consequências para o paciente. Então nós estamos mostrando aqui de novo, né, essas velocidades, onde vai acontecendo a penetração do sangue, da hemorragia, das hemácias, que vai acumulando nessa região, que é semelhante ao nosso corte histológico de hoje. E ainda mais, podemos observar aqui também, né, uma vista inferior do interior do cérebro, onde a gente vê aqui, ó, nesse corte, mostrando em destaque o polígono de Willis, e a gente chama atenção no polígono de Willis para as hemorragias, porque é o local onde pode, nesse polígono, formar vários aneurismas, várias regiões de aneurisma. O livro do Robbins traz aí uma figura mostrando as porcentagens de aneurisma no polígono de Willis, né? Que dá para a gente dar uma pesquisadinha depois e ver quais são as porcentagens nessa região do polígono que acontece os aneurismas. Olha aqui um aneurisma, né, mostrando o sacular, onde tem a possibilidade de romper e causar uma hemorragia intracraniana. Essas pesquisas aí, se não tiver bem caracterizada aí no livro, na área de hemorragia, onde tem um conteúdo pequeno, vai ter lá mais para frente na região do cérebro. Lá no cérebro, no capítulo de cerebral, lá vai encontrar, né, as áreas inflamatórias cerebrais, as áreas hemorrágicas cerebrais, os tumores cerebrais. Então é interessante checar também essa parte do livro onde fala das complicações das patologias cerebrais. E aí mostrando também, ó, uma outra situação, né? Olha aqui, ó, mostrando o corte cerebral com as artérias que levam o sangue para o cérebro, né? Mostrando aqui embaixo, ó, olha aqui o início de um aneurisma, ó, ele está numa fase inicial e depois ele evoluiu para um tamanho exagerado, olha lá, com ruptura, né? Então veja que ele era pequeno e acabou aumentando. Olha um outro caso de hemorragia cerebral. Então essas são situações, esquemas, imagens, né, conteúdos que a gente tira da internet para elucidar um pouquinho mais, fazer entender melhor aquilo que nós estamos vendo na nossa aula. Não é difícil ter acesso a isso aí hoje com facilidade através da internet. E olha outra coisa que eu quero mostrar para vocês, né? Um quadro de hemorragia cerebral, né? Onde a gente percebe, ó, que a causa foi isso daqui, ó. Né? Drogas que vão causando danos cerebrais
e o paciente pode ser posteriormente acometido de um quadro hemorrágico em função dessas drogas. Então nós sabemos que o cigarro, né, que é uma droga lícita, ele vai causando microlesões vasculares nas artérias, com posterior possibilidade de acontecer as placas de ateroma, de acontecer nas regiões de microlesões vasculares, né, situações que nós vamos comentar com vocês depois, trombos, e a partir dos trombos eu posso ter êmbolos, e os êmbolos causarem uma isquemia cerebral, né, e as drogas, de um modo geral, mais agressivas, né, podem provocar lesões vasculares cerebrais, traduzindo aí numa complicação cerebral bastante intensa para o paciente. E além disso, ó, né, todo mundo conhece essa pessoa ali, que há pouco tempo sofreu um AVE hemorrágico. E no caso dele, né, é constatado, olha lá, ó, né, uso de anabolizante. Sei lá também se não havia uma droga misturada nisso. Um cantor famoso, né, da Bahia. E esse cirurgião aí, quando fez a primeira cirurgia dele, né, já constatou a possibilidade de estar ligado ao uso de anabolizante. Então nós temos uma porção de situações, né, que podem levar à hemorragia cerebral, além daquelas traumáticas, de uma queda, de uma pancada, né, que pode levar no cérebro. Situações sistêmicas que podem induzir a um quadro hemorrágico. Por isso que nós chamamos a atenção, o professor José Luiz chamou a atenção na aula, sobre as hemorragias do tipo, né, traumáticas e as hemorragias, principalmente também causadas de causas espontâneas. Espontâneas são aneurismas, ruptura, espontânea muitas vezes por hipertensão, espontânea por fragilidade vascular, espontâneas por situações de formação de placas cerebrosas. E nós estamos então, né, observando isso, caracterizando alguns tipos de problemas bastante frequentes. Se nós levantarmos aí na literatura, nós podemos encontrar várias pessoas, né, famosas até, que tiveram problemas desse tipo e acabaram sofrendo quadros hemorrágicos aí, espontâneo, bastante complicado. Então, o nosso trabalho de hoje é mais na nossa lâmina. Olha lá, né? Ó, no maior aumento aqui, ó, onde a gente observa a massa cefálica. Olha lá, a gente começa a observar células, né? Ó, no maior aumento um pouquinho. Olha, né? A gente observa essas células aqui, ó, que são células no núcleo dos neurônios, né? Olha aí, uma massa rosa cinzenta, uma massa rosa aí, corada, que é a massa cefálica, onde está incluída as células do sistema nervoso central. Isso daí é importante lembrar e dar um pouquinho de observação para saber que o corte histológico é cerebral, mas o nosso foco está aqui, ó, correndo a lâmina um pouquinho do lado, ó. Nós vamos encontrar esse espaço, né? Ó, aqui está grande, inclusive, né? Ó, vamos diminuir aqui um pouquinho para a gente ver ele mais detalhado. Ó, olha o tamanho aqui do espaço, ó, dessas velocidades, mais profundo, ó. Ele vai até lá embaixo, ó, penetra no interior do cérebro, ó, né? E dentro dela tem aí, ó, esse derramamento de hemácia. E na aula de hoje vocês já tiveram a oportunidade de observar, a professora deve ter chamado a atenção para vocês, quando ocorrem esses quadros de hiperemia, congestão, né, ó, as hemácias ficando
do tecido, elas rompem, liberam o pigmento de hemoglobina e liberam o pigmento de ferro que tem dentro da hemoglobina. Então, nessa área, se a gente pesquisar bem, em maior aumento, pode encontrar aí pigmento de hemoglobina acumulado na região de hemorragia, onde nós vamos observar ali uma pequena hemosiderose, ou uma pigmentação chamada de hemosiderina, na região das hemorragias. Principalmente, ó, esse outro lado aqui, onde a coleção de hemácias é bem maior, ó. Olha aqui, ó. Né? Aqui, se nós pegarmos e aumentarmos um pouquinho mais, ó, a área hemorrágica, olha lá, ó, a gente começa a encontrar esses pigmentos castanhos, né, sobre a área hemorrágica, ó. São os pigmentos de hemosiderina liberado pela hemoglobina, que é o pigmento de ferro que nós encontramos aí. Isso vai acontecer em alguns órgãos, que ela chamou a atenção hoje até, quando falou da hemosiderose hepática, da congestão hepática, o fígado ficando com uma coloração diferente. Né? Então, na aula de hoje, nosso trabalho hoje é colocar aqui a lâmina número 1, que está na caixinha aí, que vocês receberam, nessa região aqui, ó, né? E caracterizar, ó, uma hemorragia cerebral